Bom, o T-Voz está agora aqui no Fórum de São Joaquim da Barra. A gente vê uma movimentação de viatura aqui fora. Temos aqui algumas viaturas da Polícia Militar aqui no local. Está marcado para acontecer hoje, aqui no Fórum de São Joaquim da Barra, a audiência com os avós de Joaquim, os pais de Natália Ponte e também a tia de Natália Ponte. Eles devem ser ouvidos hoje aqui no Fórum de São Joaquim da Barra sobre o caso Joaquim, que aconteceu há pelo menos 9 meses na cidade de Ribeirão Preto, quando ele desapareceu e depois foi encontrado morto dentro de um córrego também na região de Ribeirão Preto. Ele atrás já tem um grupo de pessoas esperando ansiosamente para o início dessa audiência. O Guilherme Longo, que é um dos suspeitos desse crime, chegou, ele que está preso, chegou naquele caminhão ali que está parado em frente da outra entrada aqui do Fórum de São Joaquim da Barra. E a movimentação da imprensa também já começou aqui em São Joaquim. E todos os detalhes sobre essa questão você acompanha agora aqui no T-Voz. Dá licença, que eu não vou falar porque é as autoridades que vai dizer. Não quero falar nada agora. O Guilherme está aqui, o que você... Não quero falar, as autoridades que vai dizer. Tem que morrer na cadeia mesmo. É assassino de criança. Pra ela não existe só um homem no mundo. Por que você não largou pra cuidar do próprio filho? Eu tenho 2 filhos e criei sozinho e crio até hoje. Terminou agora o depoimento dos avós de Joaquim, os pais de Natália Ponte. Eles chegaram no início da tarde aqui no Fórum de São Joaquim da Barra e participaram deste depoimento. Estiveram presentes os pais da Natália Ponte e também a tia da Natália. Eles falaram aí perante o juiz e também os advogados de defesa do Guilherme Ponte e também de defesa da Natália Ponte. E todos os detalhes agora você vai ver a entrevista do advogado do Guilherme Ponte, o que ele fala sobre essa audiência. Olha, os depoimentos que foram prestados retrataram todos os depoimentos que foram prestados por eles na fase de inquérito policial, dizendo que o Guilherme era um excelente padrasto do menino Joaquim, que sempre tratou o mesmo com todo carinho, e a recíproca também era verdadeira. Tudo aquilo que foi dito pela Natália depois do momento que ela foi preso não foi revelado aqui pelos seus familiares, muito pelo contrário, que o comportamento do casal era um comportamento normal e, aliás, acima do normal, onde tinha uma convivência com bastante carinho, com bastante harmonia entre o casal. Você acha que vai conseguir inocentar o Guilherme? Olha, é ela que vai dizer no seu interrogatório. O que deve ficar bem claro é que o depoimento dela foi prestado no momento que ela tinha sido preso, onde a polícia, no seu entender, já tinha o principal suspeito. E eu não sei em que termos foi tomado o depoimento dela perante a autoridade policial. O que na opinião do senhor aconteceu, então? Olha, é o promotor que tem que provar o que aconteceu. Meu cliente disse tudo o que aconteceu na noite que antecedeu o desaparecimento do menino Joaquim. Resta ao Ministério Público comprovar que foi Guilherme Longo, que foi Natália Ponte, que contribuiu para a morte do menino Joaquim. Aliás, o promotor não se tem até então qual foi a causa da morte do menino Joaquim, porque a perícia não identificou isso nas provas até então produzidas no processo. Foi desejo do Guilherme estar aqui hoje? Olha, a questão dele estar na audiência, isso não é um direito do advogado.
É um direito do cliente acompanhar todos os atos do processo. E esse era um direito dele, esse direito deveria ser respeitado. E foi respeitado. Não quiseram a presença dele, isso ajudou ou não? O que o senhor acha? Sim, é um direito também das testemunhas em prestar os depoimentos sem que o réu esteja presente. E isso foi retratado por elas nesse momento na audiência. Mas de nada prejudica o andamento da instrução. Mas a respeito dessa principal testemunha, doutor? Hoje a audiência, ele quis... Sim, além de ser um desejo, é um direito que a lei processual confere a ele de participar de todos os atos processuais. Doutor, a respeito desse principal suspeito, o senhor coloca a Natália como principal suspeita ou o próprio Guilherme? Não é a defesa que tem que fazer prova de autoria, de indício de autoria, é o Ministério Público que tem que fazer. E até o momento ele não conseguiu produzir essa prova na instrução que até então foi realizada nesse momento. Doutor, o Guilherme voltou hoje para Tremembé? Olha, esta informação, existe uma determinação da juíza da 2ª Vara do Júri de Ribeirão Preto que ele deveria estar na região 15 dias que antecede a audiência do dia 11 e dia 12. Mas a escolta não deu essa informação segura se ele vai ficar na região ou não. Como é que está o Guilherme? Durante o depoimento, os avós de Joaquim, pais de Natália Ponte e também a tia da Natália, reforçaram um pouco sobre a dinâmica do crime. Eles falaram também um pouco sobre o dia a dia da Natália, disseram que ela é uma boa mãe e acreditam na inocência da filha, que é a Natália. A tia também disse a mesma coisa. E todos os detalhes foi reforçado pelo advogado da Natália Ponte, o Natan Castelo Branco. E você vai ver um pouco agora da coletiva que ele concedeu após esse depoimento. Não tinha como prever essa conduta. O Ministério Público, a acusação como um todo, já concorda, já entende que a Natália não teve participação ativa nesse crime. Ela está respondendo por uma suposta omissão. O promotor entende que ela poderia ter previsto a ação do Guilherme e que ela assumiu eventual risco do resultado. Na verdade, os depoimentos mostram claramente que o Guilherme tinha uma conduta tranquila com relação à família, que o Guilherme e o Joaquim tinham uma excelente relação, que o Joaquim gostava muito do Guilherme e dessa forma era absolutamente imprevisível para a Natália uma conduta do Guilherme dessa forma. As testemunhas foram muito claras em dizer que o Joaquim era uma criança muito extrovertida, muito falante e que jamais reclamou de qualquer tipo de conduta do Guilherme negativa, agressiva com relação a ele, dizendo, inclusive, que fosse esse o caso, o Joaquim teria falado algo. Então fica muito claro que a Natália não tinha previsibilidade nenhuma dessa conduta do Guilherme e ainda que previsibilidade tivesse, as testemunhas mostram como a Natália era uma mãe dedicada, que estava sempre com o Joaquim, nos hospitais, na escola, dando os medicamentos para o Joaquim nos tempos exatos, uma mãe preocupada, o que não condiz com o comportamento apontado pela acusação de uma mãe que assumiria um risco. O que ficou claro é que se tinha algum perigo, a Natália não sabia desse perigo, até porque se soubesse tinha saído de casa e levado os filhos. Mas mesmo ele voltando a usar drogas, ela não sabia o perigo? Guilherme Longo, o verdadeiro acusado, então a linha da defesa é essa? Olha, a defesa não vai entrar no mérito de quem é o verdadeiro acusado, mas a defesa aceita essa posição. E aceitando essa posição, a questão é, tendo sido o Guilherme ou não, ainda que admita-se que foi o Guilherme o assassino do Joaquim, a Natália não tinha como prever. Participação ela não teve, como a polícia e o Ministério Público já concordaram. Participação ativa ela não teve. E essa questão da omissão dela é absolutamente inaceitável, tendo em vista que os depoimentos deixam bem claro que não tinha como prever um comportamento desse por parte do Guilherme. Ele não era uma pessoa... Mesmo ele utilizando droga, acho que se todo usuário de droga for tido como um assassino em potencial, as pessoas vão ter que desfazer uma série de famílias no Brasil. Então, o fato dele ser usuário de droga ou estar usando drogas, pelas provas do processo, mostram que ele tinha um comportamento mais ocioso, comportamento mais reservado, nunca um comportamento agressivo que pudesse fazer ela acreditar que ele poderia agir contra o Joaquim dessa forma. Com a Natália? A noite toda, na noite do crime, o que isso representa para a defesa? Olha, como ficou bem claro pelas testemunhas, o filho mais novo da Natália, que era o Vitor Hugo, era uma criança que dormia bem durante a noite. A Natália, naquele dia, tinha passado o dia todo no hospital com o Joaquim, foi um dia extremamente cansativo para ela. Ela dormiu até às 7 da manhã, tendo aplicado insulina nele antes de dormir e acordou no momento de aplicar a dose seguinte. Então é uma coisa absolutamente normal, acho que quem é mãe sabe que muitas vezes tem uma noite de cansaço em que a mãe não acorda durante a noite. Doutor, o que os pais da Natália e a tia dela disseram de diferente? Olha, não houve nada de muito diferente com relação aos depoimentos colhidos na polícia. Eles simplesmente confirmaram que em momento algum desconfiaram do Guilherme, acharam realmente que o Joaquim tinha sumido, que a Natália estava bastante esperançosa que o Joaquim voltaria. Inclusive chegou no momento sozinha com o filho mais novo dela, o Vitor Hugo. Chegou a falar para o Vitor Hugo, seu irmão vai voltar, fica tranquilo. Orava muito pela volta do Joaquim
e que quando tudo aconteceu, depois de tudo aconteceu, a família ficou em absoluto estado de choque com essa possível participação do Guilherme no homicídio. Mas depois até ela ajudou a vigiar o Guilherme para ele não fugir, então ela desconfiava dele. Na verdade, assim, no primeiro momento, a família, nenhum membro da família desconfiou do Guilherme, mas a partir das informações que a polícia passou para a família e a polícia pediu para que a família ficasse de olho, toda a família seguiu as orientações policiais. Inclusive a Natália. Inclusive a Natália. E hoje ela acha que ele matou? Natália, o senhor tem? Eu tenho contato com a Natália frequente, a gente conversa bastante, a Natália, ela está muito assustada e muito preocupada, ela sofre muito a morte do Joaquim. Na última audiência que nós tivemos aqui, ela chorou bastante, toda vez que a gente entra nesse assunto ela chora, ela está muito preocupada e a minha preocupação com ela é resolver logo esse mal entendido, que é a colocação dela como ré nesse processo, para que ela possa, enfim, passar pelo luto pela morte do filho, como toda mãe merece. Ela acha que o Guilherme pode ajudar o senhor a resolver isso? Certamente, acho que todas as provas do processo ajudam a defesa da Natália. Acho que as audiências de hoje simplesmente confirmam o que foi dito na polícia, as audiências do dia 11 e 12 em Ribeirão Preto também confirmarão o que foi dito na polícia, e como a própria polícia já confirmou, a Natália não teve nenhum tipo de participação no crime, nem por omissão. O entendimento do promotor, o entendimento pessoal de que ela foi omissa, certamente vai ser derrubado aí com esses depoimentos todos. Doutor Ana, o Guilherme deve ser ouvido na semana que vem. Qual a expectativa de vocês em relação a esses depoimentos? Olha, a gente está bastante tranquilo com o depoimento, como eu conversei com a Natália, as testemunhas de defesa da Natália não tem nada a criar, elas simplesmente vão reiterar o que já foi dito, reiterar o que de fato foi a verdade dos fatos, o que foi dito antes mesmo do Joaquim ser encontrado. Então a gente está muito tranquilo, a Natália vai simplesmente falar o que ela sabe, e o que ela sabe é que ela foi dormir e acordou com o Joaquim sumido, se desesperou para achar o filho, e infelizmente o resultado foi aquele que a gente conhece. Ela acha que o Guilherme matou o filho dela? A Natália, a gente não entra muito nesse tipo de assunto, porque acho que é um assunto delicado para a família, mas ela já aceita essa possibilidade. Aê, obrigado, hein? Vocês são demais. Você nem viu, não, moço? Mas a outra câmera é nossa, valeu, obrigado, hein? Obrigado, hein? Deixaram mesmo. Obrigado, hein, gente? Valeu, obrigado a colaboração.